E aí pessoal, tudo bem? Bom, galera, nós faremos agora a correção dos exercícios da aula do dia 12, tá? Então peguem aí e acompanhem, por favor. E aí eu vou fazer a correção dos exercícios, e também vou fazer alguns comentários sobre o conteúdo que nós estamos trabalhando agora, tá? Conteúdo referente a expressões algébricas. Eu passei algumas videoaulas, eu acredito que vocês tenham assistido a essas videoaulas, mas de toda forma eu vou explicar um pouco mais sobre esse assunto aqui na medida em que eu vou fazendo a correção das atividades, tudo bem? Bom, a questão 1, ela diz o seguinte: analise a figura a seguir. Então, ele te fornece essa figura, né? Uma figura irregular, uma figura plana. Tem algumas letras aqui nas laterais, né, dessa figura. E aí, logo abaixo, ele te fornece um textinho aqui. Vamos ler aqui esse textinho e vamos tentar entender a questão. Bom, suponha que o terreno comprado por um proprietário tenha a forma da figura acima e suas medidas sejam representadas em unidades de comprimento pelas variáveis x, y e z. Ou seja, essas letras aqui, pessoal, que estão nas laterais, representam valores numéricos. E esses valores numéricos representam as medidas, né, as unidades de medidas dessas laterais. Perfeito? Aí ele te pergunta o seguinte: qual a expressão algébrica que representa o perímetro desse terreno? Bom, galera, então, para resolver essa questão, eu vou falar aqui de duas coisinhas importantes. Vou falar da expressão algébrica e vou falar do perímetro, perfeito? Bom, então, o que é uma expressão algébrica, galera? Normalmente, nós estamos acostumados a resolver problemas e expressões numéricas, e nesses problemas, nessas expressões, aparecem somente números, tudo bem? Quando uma expressão matemática ela apresenta somente números, essa expressão ela é chamada de expressão numérica. Perfeito? Agora, quando uma expressão matemática, além de números, apresentar também letras, essa expressão deixa de ser uma expressão numérica e passa a ser uma expressão algébrica. Vem de álgebra, tá? Então, uma expressão algébrica nada mais é do que uma expressão, uma sentença matemática, perfeito? Que apresenta números e letras, ou só letras, tudo bem? Que representa o perímetro desse terreno. Bom, gente, perímetro é a soma da medida de todos os lados de uma figura, certo? Então, para encontrar a expressão algébrica que representa o perímetro dessa figura, o que nós teremos que fazer? Teremos que somar todas essas letras aqui, ó, que representam as medidas dessas laterais. Tudo bem? Então, acompanhe aqui. Bom, aqui, gente, ó, nós temos a expressão, aliás, é uma expressão que eu montei fazendo a soma das medidas das laterais daquela figura, certo? Então, somando tudo, nós temos x mais y mais x mais 2y mais z mais z mais y mais x. Eu coloquei as letras iguais com as mesmas cores, e isso tem um propósito. Daqui a pouco eu vou falar o porquê que eu fiz isso. Bom, gente, vamos falar um pouco dessas expressões algébricas, tá? Para falar um pouco dessas expressões algébricas, eu vou falar de um termo algébrico. Aqui nessa soma nós temos diversos termos algébricos, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Nós temos no total 8 termos algébricos. O que vem a ser um termo algébrico? Gente, um termo algébrico, por exemplo, essa letra x aqui é um termo algébrico. Um termo algébrico, ele é formado, ele é dividido, na verdade, em duas partes. A parte numérica e a parte algébrica. O que seria a parte numérica? O número. O que seria a parte algébrica? A letra. Ah, professor, mas aqui, ó, nesse que o senhor destacou, não tem número. Tudo bem? Se um termo algébrico não tem número, é porque é 1. E quando o termo numérico é 1, ele não precisa aparecer. Perfeito? Então, aqui, esse termo algébrico tem a parte numérica, que vale 1, e a parte algébrica, que vale x. Tudo bem? Essa parte numérica nós chamamos de coeficiente. Coeficiente. A parte algébrica nós chamamos de parte literal. Perfeito? Então, se eu perguntasse para vocês, por exemplo, pegando isso daqui que eu destaquei como exemplo, qual é o valor do coeficiente desse termo algébrico? Ah, não tem coeficiente. Se não tem coeficiente, é 1. Tudo bem? Qual é o valor da parte literal? Y. Se eu pegasse esse outro aqui como exemplo, qual é o valor do coeficiente? Aqui já aparece, né? 2. Gente, o coeficiente só não vai aparecer se for 1. Se for diferente de 1,
tá? Ele tem que aparecer. E qual que seria a parte literal? Y. Ah, professor, mas por que o senhor está falando de coeficiente, de parte literal? Gente, é bem simples. O que acontece? Na soma e na subtração de termos algébricos, nós temos uma regrinha a se seguir. Como é que eu faço para somar e subtrair? Somar e subtrair apenas. Multiplicar e dividir é uma outra coisa. Nós não falaremos disso aqui agora ainda, tudo bem? Como que eu faço então para somar e subtrair termos algébricos? Bom, é bem simples. A regra diz assim: você vai somar ou subtrair os coeficientes, certo? E vai manter a parte literal. Ou seja, você vai somar ou subtrair os números e vai manter as letras. Só que tem um detalhe, gente. A soma e a subtração de termos algébricos só é possível quando nós estivermos trabalhando com termos ditos semelhantes. O que são termos semelhantes? São termos algébricos cujas partes literais são iguais. Por isso que eu fiz questão de destacar as letras iguais com as mesmas cores. Então, para facilitar a resolução, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as letras iguais lado a lado, que seriam os termos semelhantes. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei x ao lado de x, y ao lado de y e z ao lado de z. Percebam que aqui eu fiz questão de destacar, galera, os valores dos coeficientes, para ressaltar que quando não tem coeficiente, é 1, certo? Aqui não tinha coeficiente, porque é 1. Aqui não tinha coeficiente, porque é 1. Aqui nessa expressão eu coloquei o valor 1, mas nas demais atividades eu não vou colocar. Vocês raramente verão em livros, enfim, essas expressões desse jeito. Um x, tá? Um y. Não, é simplesmente x, é simplesmente y. Tudo bem? Então o que eu tenho que fazer? O que a regra diz? Eu vou somar as partes numéricas, né, que nós chamamos de coeficiente, e vamos manter a parte literal. Então o que significa? Que eu vou somar esses 3 vermelhos. Ah, mas por quê? Porque eles são termos semelhantes. Ah, mas e por que eles são termos semelhantes? Porque as letras são iguais. Então, um x mais um x mais um x, o que você vai fazer? Vai somar os coeficientes nesses valores em verde aqui, que é 1, vai dar 3, né? 1 mais 1, 2, mais 1, 3. E vai reescrever a letra, 3x. O mesmo se aplica para as demais letras. Então você tem aqui um y mais 2y mais um y. Então você vai somar os coeficientes e vai manter as letras, certo? Vai somar os coeficientes e vai manter as letras. Então o resultado vai ser o seguinte, 1 mais 1 mais 1, 3. 3x. 1 mais 2 mais 1, perdão, aqui 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Tá errado aqui, gente. 4y, perfeito? E por fim, o termo z, tá? 1 mais 1, 2z. Então, essa aqui, é a expressão que representa, é a expressão algébrica que representa o perímetro daquela figura acima. Então, somando tudo isso, deu essa expressão. 3x mais 4y mais z. Perfeito? Ah, mas o que isso significa na prática? Bom, gente, para a gente saber o valor certo, vamos supor se fosse 50 metros ou 100 metros, um valor numérico, sem letras, é preciso que eu conheça o valor de x, é preciso que eu conheça o valor de y e é preciso que eu conheça o valor de z. Se eu não conhecer esses valores, é impossível de se resolver essa expressão, né? Então, quando nós conhecemos os valores dessas letras e resolvemos a expressão, isso se chama valor numérico de uma expressão algébrica. Eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte aqui nessa questão. Eu poderia falar que x é igual a 1. Eu poderia falar também que y é igual a 2. Eu estou jogando valores aleatórios, tá, gente? E poderia falar também que z é igual a 3. Certo? Se eu soubesse, se o exercício por acaso me dissesse, né, que os valores dessas letras são esses, x vale 1, y vale 2 e z vale 3, o que eu iria fazer? No lugar que está a letra x, eu ia colocar o valor 1. Tá? No lugar que está a letra y, eu ia colocar o valor do y, que é 2. No lugar que está a letra z, eu ia colocar o valor de z, que é 3. Certo? Então, seria mais ou menos isso aqui. Seria 3x. Mas qual que é o valor de x? 1. Então, 3, 1. Gente, observem. Tá 3x. Percebam que não existe nenhum sinal entre o número 3 e a letra x. Quando isso acontece, o que isso significa? Significa que você tem aqui uma multiplicação. Essa multiplicação ela não precisa aparecer.
Tá? Esse pontinho que eu coloquei aqui representa a multiplicação, tá, gente? Então aqui é 3 vezes x, perfeito? Aqui no 4y não tem nenhum número entre eles, perdão, não tem nenhum sinal entre eles, então é 4 vezes y, tudo bem? Aqui, ó, 2z, isso é 2 vezes z, ok? Certo? Então, para resolver isso daqui, o que seria? Seria 3 vezes 1, pegando os valores aqui, ó, os valores aleatórios que eu coloquei para vocês, tá? Seria 3 vezes 1 mais 4 vezes 2 mais 2 vezes 3. Isso para esses valores que eu joguei. Ah, mas de onde o senhor tirou esses valores, professor? Chutei, coloquei valores aleatórios só para exemplificar, perfeito? Aí você faria 3 vezes 1, que é 3, 4 vezes 2, que dá 8, 2 vezes 3, que dá 6. E aí o resultado dessa multiplicação, dessas multiplicações, você simplesmente somaria, certo? Você faria então 3 mais 3 vezes 1, 3, mais 4 vezes 2, 8, mais 2 vezes 3, 6. Então é 6 mais 8 mais 3, certo? Então esse seria o resultado, o valor numérico dessa expressão algébrica, caso as letras x, y e z tivessem esses valores numéricos. Perfeito? Então está aí a correção da questão 1. Lembrando que essa parte final que eu fiz aqui, gente, é só para exemplificar, só aproveitando o gancho, tá? O exercício ele não pede nada disso, ele só pede essa expressão algébrica aqui, perfeito? O que ele quer, na verdade, é isso, tudo bem? Então essa é a expressão algébrica que representa o perímetro dessa figura, tudo bem? Beleza, então vamos agora para a próxima questão.